em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, baseado nessa leitura bíblica que eu acabei de falar, que eu acabei de ler com vocês, eu quero falar um pouco sobre a Páscoa, a passagem para a vida. Por que é que eu quero falar desse assunto, tendo como base esse texto? Porque aqui nesse texto, o Senhor Jesus, Ele está falando que Ele honra ao Pai, e que o Pai honra a Ele, e que havia entre eles uma sintonia e uma sincronia muito boa, porque ambos são o mesmo Deus e pertencem ao mesmo ser. E quando Jesus fala ao povo, Ele está dizendo que as pessoas que estavam lhe ouvindo necessitavam acreditar na palavra dEle. Porque aquele que acredita naquilo que Ele está dizendo, disse Jesus, tem a vida eterna. E não apenas isso, passou da morte para a vida. Quando pegamos o final desse texto, nós levamos em conta o fato de que hoje, meus amados irmãos, é no mundo inteiro comemorado a Páscoa, principalmente no mundo cristão e no mundo judaico. No mundo judaico, porque os judeus comemoram a Páscoa como sendo a saída deles do Egito. Êxodo, capítulo 12. A Bíblia nos diz, e vocês sabem, e não me estenderei a história desse fato, que Israel viveu no Egito por 430 anos. E, finalmente, o povo de Israel foi despertado, mesmo em meio a um sofrimento, a clamar ao Senhor para sair dali. E nos diz a Bíblia Sagrada que Moisés, quando ele voltou como o libertador, recito mais uma vez, Êxodo capítulo 12, quando Moisés voltou como libertador, Moisés disse ao povo como eles deveriam proceder na Páscoa. Eles deveriam ter um cordeiro em casa, reunirem-se em família, sacrificar aquele cordeiro, colocar o sangue nos umbrais das portas e consumir queimada a carne daquele cordeiro, e que aqueles que assim se propusessem a fazer isso, deveriam estar com as suas vestes em dias, seu cajado nas mãos e os pés calçados, porque significava que depois da Páscoa era o momento de partida, era o momento de saída do Egito. E Deus falou: acontecerá que a casa que não tiver a marca do sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte vai entrar ali e vai matar o primogênito. Mas a casa que tiver a marca do sangue, o espírito da morte vai passar por cima dela, mas não vai entrar ali. Daí a referência à palavra Páscoa, Peshach ou Peshahá, que significa passar, que significa transpor. Justamente pela frase usada pelo Senhor: a morte vai passar. E os judeus cultuam a Deus celebrando o dia em que a morte passou e não matou os seus primogênitos. Ora, quando falamos da Páscoa na perspectiva judaica ainda, nós aprendemos que a Páscoa para o judeu, e que tem um sentido espiritual para nós também, mas não vou aplicar diretamente dentro desta palavra de hoje, porque a revelação que o Espírito me concebeu é outra. Mas para o judeu, a Páscoa representa o momento que eles passaram da escravidão para a libertação, da morte para a vida, da terra do Egito para Canaã. Então todos esses aspectos estão relacionados à Páscoa. E ora, diga-se repetido mais uma vez, depois da Páscoa eles deveriam estar preparados, porque eles não saberiam a hora de partir, mas deveriam estar com seu cajado na mão, sua roupa vestida. Tudo isso tem um sentido espiritual para nós, mas o Espírito Santo não mandou pregar sobre isso. Então deveriam estar com seu cajado na mão, deveriam estar com sua roupa em dia, e deveriam estar com seus pés calçados, porque a caminhada era longa. Mas não vou aplicar isso, e se o Espírito Santo estiver aplicando para você, glórias a Ele. Mas para o judeu tem esse significado. Mas para nós cristãos, qual é o significado? Eu sempre costumo dizer
aos irmãos que o apóstolo Paulo, antes de citar o que eu costumo dizer, o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 10, salvo engano, do livro de Hebreus, e também no capítulo 2 de Colossenses, Paulo diz o seguinte, que as coisas da antiga aliança são sombras das coisas da nova aliança. Ou seja, para que o que aconteceu com eles se completasse em nós, era apenas sombras. A gente sabe que o cordeiro que estava entre família ali no Egito, é o cordeiro de Deus na família de Deus, que somos nós, o povo de Deus. Então tem todo um significado, eram apenas sombras. Aí eu costumo dizer, voltando ao que eu costumo dizer que o cristianismo ele não é um puxadinho do judaísmo. O cristianismo ele é na verdade a ação de Deus na escolha de um novo povo dentro de uma nova dispensação, que não é a dispensação do judaísmo. As coisas do judaísmo se aplicam como lição para nós, mas nós andamos olhando para Jesus. Por exemplo, a lei foi dada para judeus. Ela se tornou universal depois da morte de Jesus. Mas como assim, pastor? Como é que a gente explica isso aqui em detalhes? Vamos lá. Quando Jesus, como a lei foi dada para judeu, a lei apontava para o Messias. Por quê? Porque nenhum daqueles mandamentos, Álvares, que existe na lei, igreja, era possível a um homem cumprir. Não era possível um indivíduo, um ser humano cumprir a lei. Certamente que ele se tropeçaria e cairia sobre um desses propósitos. Só Deus, no Messias, poderia cumprir. Como nenhum judeu cumpriu, nós conhecemos a história, Jesus encarna e cumpre a lei. Como a lei foi dada para judeus, Deus encarnou-se em Jesus como judeu, porque Jesus era um judeu, cumpriu a lei e chegou para a igreja, que eu e você, e falou assim: você não precisa cumprir nada daquilo ali, creia que eu cumpri por você, só isso. Pela fé sois salvo. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas da fé, porque aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Tem mérito nenhum. Mas a lei, ao contrário do que alguém pensa, Jesus falou: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Tudo que ele fez foi cumprindo a lei por nós, para que nós apenas crêssemos nele, que ele foi o perfeito. Então não é para você cumprir, é para você crer. E ao invés de viver sobre a lei escrita em tábuas ou em pedras, viver sobre a lei do Espírito escrita no seu coração. Nossa lei é espiritual. Então Jesus cumpriu por nós aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Lembra que eu disse que ela se tornou universal? Quando eu falo que ela se tornou universal, é no seguinte princípio. Quando Jesus diz: aquele que não crê já está condenado. Por quê? Qual é o mérito ou qual é o meio de condenação daquele que não crê? O meio de condenação é a aplicação da lei. Porque o homem carnal não consegue cumprir a lei. Quando chegar no dia do juízo final, Deus vai abrir a lei para julgar carnais, porque abriram mão da graça. Então vocês não acreditam na graça, serão julgados pela lei. Então, como ninguém pode cumprir a lei, quem for para o juízo final, desculpa a franqueza, já está com o passaporte comprado para o lago de fogo. A única porta de saída é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrará por mim achará pastagem, entrará e sairá e estará seguro. Ele é a porta. Então a lei foi dada para judeu e ninguém podia cumprir aquilo, só Jesus. Jesus vem e cumpre a lei. E nesse processo aqui, Jesus aparece aos judeus e dentre muitos ensinamentos traz esse aqui, que tem a ver com a Páscoa, cujo sentido estou pregando nessa noite sobre a Páscoa cristã, sobre o sentido espiritual da Páscoa, onde Jesus diz: aquele que crê em mim, passou da morte para a vida. Para a gente entender essa questão, aonde Jesus nos ensina que quem crê nele passou da morte para a vida, eu preciso recorrer um pouquinho só, não muito alongadamente, à história bíblica. E dentro disso entender os estados, pastor Raimundo e pastora Jaciara, que o homem vivenciou desde a sua existência, Álvares, aqui na terra. E basicamente falando, o homem aqui na terra, ele vivenciou
4 estágios, ou 4 estados. E esses estados provam que nós passamos da morte para a vida, que Jesus nos garantiu a vida como sendo sinônimo de vitória para nós, porque nós estávamos mortos e passamos da morte para a vida. Vamos entender rapidamente, eu vou destacar aqui 4, depois eu termino essa palavra. Escute. Primeiro, o primeiro estado do homem aqui na terra foi o estado de perfeição. Escute, para você entender o sentido espiritual da Páscoa para nós. Passou da morte para a vida. Primeiro estado foi o de perfeição, e vocês sabem. Gênesis capítulo de número 1, verso de números 26 e 27, a Bíblia nos diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e demos-lhes a ele poder sobre aves nos céus, peixes no mar e animais que andam e rastejam sobre a terra. Aí o texto 28 vai dizer assim: macho e fêmea os criou, conforme a sua imagem e semelhança os fez. Lá no capítulo 2, o texto irá nos dizer que Deus, você sabe disso, fez um boneco do pó da terra, soprou nas narinas deste boneco, e este veio a ser alma vivente. Nós vemos aqui logo de princípio que o homem é um ser tricotômico. Eu sei que você sabe, porque Paulo escreveu no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Ele disse no verso 23: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui no Gênesis 2, Deus faz um boneco, carne, sopra nas narinas deste boneco espírito, sopro, ruá, vem ser alma vivente. Ele passa a ter uma alma a partir daquele momento, nefesh no hebraico, psique no grego. Ele passa a ter isso a partir daquele momento. E ali está o homem, refletindo a imagem e a semelhança de Deus em um estado de perfeição. Imagem significa aparência de Deus. Ele era um representante fiel de Deus. Semelhanças, traços de inteligência, capacidade de interpretar as coisas deste mundo. O homem era um ser distinto de todas as outras criaturas. A palavra homem que aparece no Gênesis, capítulo 1, verso 26, é do grego antropos. A palavra antropos, de onde vem antropologia. Antropos, aquele que tem condição de olhar para cima. A ideia é de um ser racional que compreende a sua origem, que veio de cima e não de baixo. Em contrapartida, os animais não são antropos, os animais são animais. E por serem animais, eles não têm capacidade de interpretar e olhar para cima. Por isso, você pode analisar uma coisa comigo aqui. A águia pode voar, como dizem os ornitólogos, pessoas que estudam aves. Elas podem voar até 9.000 metros de altura, da altura de um avião. Quando você olha para o céu, daqui da Valéria para a cidade, você vê aquelas nuvens que parecem touca de Papai Noel. Já viu aquela nuvem que parece uma touca de Papai Noel? O nome daquelas nuvens ali é cúmulus limbus. No meio daquela nuvem vai dar mais ou menos 9.000 metros de altura. Uma águia voa daquela altura ali, numa velocidade de 300 km por hora. Quando a gente olha para a terra, nós vemos o maior mamífero da terra, que é o elefante, né? Bichão grandão, alguns deles pesam toneladas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que tanto a águia que voa alto, quanto o mamífero grandão que é o elefante, todos eles olham para a terra. A águia está lá em cima, mas está olhando para a terra. O elefante, eu poderia citar vários animais, o leão, vários animais, são grandes e fortes, mas olham para a terra. Mas o homem é o único animal, o único ser capaz de olhar para cima e reconhecer: eu tenho um Criador, eu tenho um poderoso que está para além de todas as coisas. É o único que compreende isso. Ele nasceu no estado de inocência. Ele viveu, o ser humano viveu aqui na terra um estado de extrema perfeição. Era um ser perfeito, não adoecia, não morria. Era um ser completamente perfeito. Então, o primeiro estado do ser humano aqui na terra foi o estado de perfeição. Eu poderia me alongar, mas não farei. O homem era perfeito. Mas nós conhecemos que esse estado de perfeição, ele teve uma duração. Ele teve um período. E aí o homem saiu do estado de perfeição para o estado de imperfeição. O estado de imperfeição acontece em Gênesis capítulo 3, quando o homem, ele tinha no capítulo 2 uma ordem: olha, você pode comer de todo fruto que há no jardim,
menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E o homem atrevido, né, na figura de Adão e Eva, atrevido, foi lá e comeu. Quando ele comeu, pastor, igreja aqui presente, ele deixou árvores de ser o que ele era antes. Ele passou agora a ser imperfeito. Já não era mais perfeito. E a sua imperfeição trouxe para a sua vida uma série de situações desagradáveis, que não vou citar todas também por causa do horário, mas deixe-me lhe dizer uma. Quando Deus criou o homem, pastor e igreja, Deus soprou nas narinas dele, Deus soprou a essência daquilo que ele é. Deus é o quê? Espírito. E soprou dentro do homem o quê? Espírito. Então o homem estava conectado com Deus através do seu espírito. Mas teve um problema, escute. Quando o homem morreu, qual foi a primeira morte que o homem teve? Espiritual. No dia que dela comerdes, certamente morrereis. Quando o homem pecou, ele matou a essência de Deus dentro dele. E o estado de imperfeição, Álvares, do homem que matou a essência de Deus dentro dele, fazia uma antagonia ao estado de perfeição. Por quê? No estado de perfeição, o espírito e a carne estavam em perfeita harmonia, comunhão. Um era do outro, um não tinha vontade diferente do outro. Mas no estado de imperfeição, quando a essência espiritual de Deus, no homem que é o espírito, morreu, só ficou a carne. E no estado de imperfeição, o homem virou um ser apenas carnal e não mais espiritual. O homem agora era um ser completamente carnal, ele não tinha prazer em nada espiritual, ele era completamente carnal. É por isso que quando você vê hoje aqui na sociedade, você apresenta para algumas pessoas coisas espirituais, eles não gostam. As músicas espirituais são chatas. O clima espiritual como esse que nós gostamos, para eles é chato. Por quê? Porque eles estão com o espírito deles morto, a essência de Deus neles está morta. É por isso que Jesus disse, eu vim para que tenha vida. Então espiritualmente todo mundo morto. Uma prova disso é o que o pastor vai ler na ceia. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morte espiritual. É por causa disso que a Bíblia fala de uma das igrejas do Apocalipse, tem o nome de que vives, mas estais morto. Então o indivíduo vive apenas carnalmente, é apenas um fantoche, o espírito dele. A essência de Deus está morta, ele é assim apenas carnal. Vive apenas pela carne, ele tem prazer nas coisas da carne. Toca um tambor, uma música pornográfica, uma coisa da carne, ele gosta. Por quê? O ciclo da carne é apenas isso. Coisas materiais e carnais. Então esse é um estado de imperfeição que até hoje perdura sobre a humanidade. Existem pessoas que estão hoje aprisionados até hoje na carne, porque o seu espírito está morto, porque ainda não ouviram a palavra de vida. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que o estado de imperfeição do homem, aonde ele tinha a essência de Deus morto dentro dele, se incomodou, sempre incomodou Deus. E é por isso que lá no Gênesis, no capítulo de número 3, no verso de número 15, Deus diz assim, da semente da mulher nascerá um homem, que tu lhes ferirás, falando a serpente, o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Deus nunca se conformou com a ideia de ter criado um ser espiritual e que vivesse apenas carnalmente aqui na terra. Ele queria ressuscitar essa criatura, este ser. E aí vem Jesus. Vem Jesus e encarna aqui na terra, para produzir no ser humano o terceiro dos 4 que vou citar. O terceiro estado humano aqui na terra. E qual é o terceiro? O terceiro é o estado de restauração do homem. Jesus encarna, escuta isso, encarna para restaurar o homem, que foi criado perfeito, que tinha carne e espírito em harmonia, mas que por causa do pecado, o espírito dele morreu, a carne dele viveu, ele estava em estado de imperfeição. Aí Jesus vem agora produzir um estado de perfeição, de restauração, desta criatura caída, e que é vista por Deus nos céus com muito amor. João capítulo 3, verso 16 está escrito, porque Deus amou o mundo, pessoas, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus quer que o homem tenha vida, ainda aqui nesse estado, mas que não seja uma vida apenas aqui. A vida começa aqui, pastor, mas ela perdura pela eternidade. O apóstolo Paulo disse o seguinte: se eu esperasse em Deus apenas nesta vida, eu seria o mais medíocre ou miserável todas as criaturas. Então esse ser caído, Deus falou, eu vou enviar meu filho Jesus para restaurar esse ser caído. E o que aconteceu? Jesus veio, pregou o evangelho, mas só que o homem tem um problema. Agora ouça que Jesus vai falar diretamente conosco. Jesus vai falar diretamente conosco. Só que o homem tem um problema, pastora. Nem tudo ele crê. Quando a gente fala que Deus criou o homem em estado de perfeição, onde o espírito e o corpo tinham uma harmonia, e que no estado de imperfeição, o espírito, que é a essência de Deus, morre, e o homem se transforma em um ser carnal. O homem não acredita que ele matou a essência de Deus dentro dele. Aí o que é que Deus faz? Pendura o seu filho na cruz e diz assim: aquilo que vocês fizeram no Éden e não viram, vejam aqui agora. Vocês mataram Deus dentro de vocês quando vocês pecaram. Agora vejam o que vocês fizeram na cara de vocês. E lá está, na Páscoa, o meigo nazareno colocado na cruz, em pé, lá morrendo, sangrando. Deus estava dizendo: dentro de vocês no Éden, vocês fizeram isso aí, ó. Mataram a minha essência em vocês. Alguns no processo de restauração olham para o Éden, para o Gênesis, ou para o Calvário, e não se arrepende de terem matado a essência de Deus neles. Alguns não. Mas outros, quando olham, dizem assim: eu matei a essência de Deus, eu quero o perdão de Deus. Nesta manhã o Espírito Santo vem para mim, para você, e diz: como é que você olha para o Calvário? Tem gente que olha para o Calvário com o coração duro, não consegue se arrepender de ter lá no Éden matado Deus dentro de si, e olham para a cruz e desprezam a cruz. Mas o povo de Deus, a igreja é diferente. Lá no Calvário é verdade, nós matamos a essência de Deus, mas quando nós olhamos para a cruz, dobramos o nosso joelho, confessamos o nosso pecado e reconhecemos o quão miseráveis pecadores somos, e aguardamos de Deus misericórdia. O nosso Deus no Éden, no Gênesis, e o homem não acreditou nisso. Aí Deus falou: vou estampar na cara deles. Ele veio subindo, irmãos, diz Isaías 53, como uma folha seca, como uma planta do deserto. Não tinha parecer, não tinha formosura que nos agradássemos, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz, Deus, estava sobre Ele. Oh, Ramaço, e pela fomos sarados, fomos recuperados. O pecado prega a morte, o pecado é a dizimação da vida, irmãos. O pecado está. Mas quando o homem olha para o Calvário e diz: eu sou um homicida, eu matei o meu Senhor, o meu pecado matou o meu Senhor, eu me arrependo disso. Aí se cumpre o que Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Satanás queria que fôssemos todos assassinos e homicidas como ele. Ele não conseguiu fazer essa penalidade pesar sobre nós, porque bem dissera o Santo Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, verso de número 1 de Romanos, está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O diabo quer dizer: carnal, você matou seu Deus, você trucidou. Aí Jesus vem e diz assim: não, ele se arrependeu, não há nenhuma condenação. Ele não está na carne, ele está na lei do Espírito, está justificado, Jesus.
homicida e a minha culpa de homicida cravou no Calvário e disse: está perdoado. O diabo fica doido para chamar a gente de homicida, mas não pode. Porque nesse estado, Jesus pregou lá a nossa culpa. E o que é que ele fez? Quando olhamos para o Calvário e vemos o que fizemos no Éden, Jesus vai ali e fala o seguinte: bom, como a carne e o espírito não estão mais em paz, um dos dois tem que morrer. E na minha vida, disse Jesus, quem morre é a carne. Aí está você aqui olhando para esse pregador domingo de manhã, com a sua carne morta e seu espírito vivo. Ele restaurou, não no estado de Adão, que era a perfeição, mas no estado atual, onde o diabo havia matado o espírito e dado vida à carne. Jesus foi no Calvário, matou a carne e deu vida ao espírito. O apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu, a vida que é viva agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Várias referências bíblicas estão escritas: mortificai vossa carne, matai vossa carne, não andeis segundo a carne. Por quê? Porque no Calvário, no processo de restauração, a carne morreu para que o espírito pudesse ficar vivo. A natureza carnal está sepultada para que o espírito pudesse estar vivo. Por isso, deixe-me lhe dizer uma coisa, que eu vou falar que é muito sério. Estou terminando, são 4 itens, estou no terceiro. É muito sério. Irmãos, não tem como uma pessoa, do modo geral, servo de Deus ou não, viver ao mesmo tempo na carne e no espírito. Toda vez que a carne se manifesta, mata a essência de Deus, que é o espírito. E toda vez que o espírito recebe vida, a carne imediatamente é amortizada. Lá vai a fala do Espírito Santo: não receba como palavra de homem, receba como a palavra de Deus nesta manhã de Páscoa. Quando você vê algumas pessoas dizendo que são crentes, completamente carnais, afeiçoadas ao mundo, as coisas do mundo. Eu estava vendo a pastora pregando aqui. Que palavra, pastora, Deus abençoe. Quando alguém é afeiçoado às suas sensualidades, aos seus comportamentos carnais, quer colocar na cabeça de quem conhece isso aqui que é espiritual e não é. Estava vendo com a minha esposa o clipe de uns cantores gospels aí. Aquilo é carnal. A música é até espiritual, porque sabe qual é a crença que eu tenho? Veio um crente espiritual que é compositor e vendeu a música para ele. Ouça certas músicas, mas não se comporte como certos cantores. Ouça certos pregadores. Jesus disse, você que está lendo a Bíblia sabe disso em Mateus, diz assim: olhai para a cadeira de Moisés e vede aqueles que se sentam lá. Ouçam e pratiquem tudo que ele ensina, mas não tenham o estilo de vida que eles têm. Tem pregador que prega, cantor que canta, que você tem que ouvir o louvor dele e captar como palavra de Deus. A mensagem é de Deus, mas ele não é exemplo para você porque ele está morto. Ele não tem vida. Quando a pessoa está morta para a carne, ele não depende de nada deste mundo, porque o Espírito Santo preenche a ele. Não tem espaço para ouvir, não tem espaço para contenda, não tem espaço para coisa carnal. Ele não tem a opinião dos outros acerca do seu modo de vestir ou do seu modo de falar. Ele está voltado para Deus, porque a carne dele está morta, está em casa. O seu está. Aleluia. Agarre isso como uma pepita de ouro que cai do céu, para você não ficar se espelhando nesses cantores da nova era que cantam músicas gospel, até de letra interessante. A música é bonita e eu vou cantar, mas ele é carnal. A Bíblia fala que uma árvore má não dá bom fruto, nem árvore boa dá mau fruto. Aí Jesus completa: porque é do coração que procede adultério, roubo, prostituição.
Então, irmão amado, Jesus na cruz matou nossa carne. Só, se você viver na carne, você é homicida. Matou o teu Deus na essência do teu ser. Mas se você viver em espírito, você deu vida ao teu Deus e sacrificou a tua carne. Ele está vivo dentro de você. Você não vive, mas quem vive em você é Ele. As obras da carne não mandam mais em você. Você vive de acordo com o fruto do Espírito. E nós precisamos olhar para esse momento de ceia e de Páscoa e entender que o nosso Cordeiro Pascual veio para nos restaurar, nos resgatar, nos dar uma segunda chance, chamada essa chance de graça. Não precisa ter lei, você vai ver pela lei do Espírito, e a lei do Espírito lhe conduzirá a um padrão mais elevado do que o padrão da lei, porque o padrão da lei era obrigado. O padrão do Espírito, ele é voluntário, ele é movido. Deus move você às coisas certas. Você não precisa de lei para dizer não roube, porque o crente fiel não rouba. Não precisa de lei não. Não adultere. O crente fiel não precisa de lei para não adulterar. Ele não vai adulterar, não precisa nem de lei. Mas o carnal, não precisa de uma lei ali, ó. O carnal, não roube, não adultere, não mate. O carnal precisa de lei. Mas o espiritual, ele faz a lei sem nem saber que a lei existe. Ele cumpre a lei do Espírito sem nem saber. Pouco importa a lei. O que importa é que ela não pode me condenar por nenhum dos requisitos que ela apresenta. Porque mesmo sem ter ela na minha vida, eu cumpro ela, não porque ela manda, porque a essência de Deus está em mim. Está escrito em mim. Em quarto e último lugar, eu termino para a gente participar da ceia. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Alguém trouxe algum glória aí, irmãos, para Jesus? Trouxe algum amém? Então fique à vontade, viu? O Nazareno está na casa e não veio aqui para ver roupa de ninguém, não veio aqui para a arrumação da igreja, não veio aqui, ele veio aqui só para falar contigo e receber nesta manhã o meu e o teu glória. Você pode glorificar Ele? Não porque eu mandei? Tremendo, Senhor. Em último lugar, eu termino. A Páscoa cristã, ela passa por esses estados relacionados ao homem, e o último desses estados é o estado de consolidação espiritual. Perfeição, imperfeição, restauração e consolidação. Jesus morreu na cruz, apareceu para os discípulos e foi para o céu. E deixou aqui na terra homens que pela palavra dele haviam recebido vida espiritual. Eles estavam vivos. Jesus falou assim: vocês têm recebido vida pela palavra que eu os tenho pregado para vocês. Mas ele foi para o céu. Mas esses homens que receberam vida pela palavra que ouviram de Cristo eram ainda os seres humanos. Corriam risco, pastor, ainda de se desviarem. Aí Jesus falou para ele: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um consolador, e esse consolador, Álvares, ele vai servir para lacrar vocês, para garantir a vocês que vocês vão colocar a mão no arado e não vão mais olhar para trás. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e verso 49 diz assim: isso ele está falando quando ele está sendo assunto aos céus, viu? Aí ele diz assim: ficai, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, depende da tradução, ide para Jerusalém, que ele estava em Betânia, né? Ide para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha a pergunta dentro do tema que estamos falando aqui. Consolidação. Jesus deu vida espiritual, agora estava consolidando, está firme agora. É como alguém construir uma parede e colocar viga no meio, agora está segura. Jesus mandou eles serem revestidos de poder. Que poder é esse? Era arma? Era uma metralhadora? Era uma bazuca? Era uma flecha? Era um arco? Não. O que ele quer ver de revesti-los de poder? Que poder é esse? O poder espiritual produzido pelo Espírito Santo de Deus. Atos 2. Deixa eu sintetizar Atos 2, de 1 a 4. Estavam todos reunidos, o vento veemente entrou na casa, começaram a falar em outras línguas e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali estavam agora revestidos, capacitados,
A palavra que deu vida quando Jesus falou, matando a carne e dando vida ao espírito, agora, esse espírito que estava vivo, estava sendo capacitado. Estava recebendo os últimos retoques para que se tornasse o homem perfeito. Oh, bendito seja Deus, para que se tornasse um homem segundo a imagem do Cristo. Glórias a Deus. O homem exterior, disse Paulo, vai se corrompendo. Vai ficando velho, tendo doenças, problemas, mas o homem interior, oh aleluia, você pode ter 70 anos de idade, o teu homem interior está novinho aí, oh glória a Deus, aguardando o momento certo, Deus para aquilo que é corrupto, transformar em corrupto, nós estamos aguardando Jesus voltar. E isso foi consolidado. O diabo olha para um ser humano assim: eu posso entrar na carne dele, porque ele só carne. Mas quando ele olha para nós com a nossa carne morta e em espírito, ele fala assim: com esse aí eu não posso nem entrar e nem posso topar com ele. Porque ele tem tanta vida, mas tanta vida, que se ele olhar para um homem carnal, o demônio, se ele olhar para um homem carnal onde eu habito, e ele disser, sai em nome de Jesus, eu tenho que sair. De tanta vida que ele tem. Ele está consolidado num processo espiritual, onde o Deus dele habita dentro dele também, revestindo o espírito dele também. Então deixa eu terminar a quarta parte agora, eu encerro. Você que está aqui nessa manhã, você não é um sepulcro calhado, não é um corpo andante no meio da rua. Você e eu somos um corpo muito mais do que apenas um homem vestido de terno, ou uma mulher vestida com a sua saia. Você é muito mais do que apenas um ser carnal ambulante. Quando Israel usa lembra que eu falei que as coisas do Antigo Testamento é sombra para o Novo? Vou usar uma aqui agora. O povo de Israel, quando saía dos desertos de um para o outro, Álvaro, diz a história que o Moisés teve uma ideia de cobrir o ouro do templo, que é em cima das carroças, pastor, cobrir o ouro do templo. Eles pegavam geralmente lonas velhas ou pelos de animais velhos, aqueles velhos que já viu o couro curtido, aquele couro seco, jogava em cima. E aí quando eles iam viajando, as pessoas, as outras nações, né, e os salteadores, quando via a nação israelita andando, e diz, os judeus são ricos, eles têm muito ouro, vamos lá saquear. Aí diz que quando os ladrões chegavam para roubar, aí olhava, cadê a riqueza dele? Alguém perguntava, está lá naquela carroça. Aí quando o cara olhava para a carroça, que era que tinha lá? Um bocado de couro velho, um bocado de lona velha por cima, dizendo, eu vou roubar couro velho? Lona velho, ladrão, eu não vou nem me encostar ali e ir embora. Só que ele não sabia. Por baixo daquele couro velho, tinha ouro, tinha prata, tinha pedra preciosa. Olham para mim e você na rua com a Bíblia na mão e dizem assim, eu ser crente? Não tem graça, como é feio, não pula, não vai para o pagode, não vai para a cachaça. Eles olham para a aparência, mas dentro do vaso de barro existe ouro, a glória do poderoso. Mas o nome, a vida que ele nos deu. Agora eu termino. Você está consolidado, hoje você tem vida pela palavra e o Espírito Santo dentro de você. E a nossa verdadeira Páscoa é essa. A Páscoa, eu repito, é passar. Peshach ou Pachahar, tanto faz no hebraico. Passar. A morte passou por cima. A mesma coisa com a gente. Passava por cima de quê? Das casas dos judeus, né? Diga comigo assim, por cima da casa dos judeus. Lembrando que eles estavam no Egito. Nós estamos no mundo hoje. Termino agora, é a conclusão. Presta atenção para você entender tudo que eu preguei. Estamos no mundo hoje, que é o Egito. Estamos na nossa casa, não somos judeus, somos cristãos. A morte passa, dizer que um crente não morre é mentira. Tanto crente morreu, morre. Mas é aqui que está o segredo da nossa Páscoa. Passar. Quando a morte vem e encontra um homem, pastor, que vive na carne, a morte vai e mata a carne daquele homem. Vai sobrar o espírito que está morto, porque ele vivia na carne. Como o espírito dele está morto, o que acontece? Que o espírito dele vai para o
inferno, porque o inferno é que é o lugar dos mortos. Isaías 14, quando fala de Satanás, você foi lançado nas profundezas junto com os mortos. Então, quando alguém vive na carne, escuta, crente, para você não desviar nunca. Quando o crente vive na carne, a morte tem autorização para matar a carne. Ela vem, mata a carne, aí o espírito sai. Só que o espírito está morto, então vai para o lugar dos mortos, que é o inferno. Mas quando a morte vem e mata a carne, porque Deus falou, tu és pó, e para o pó voltarás, está autorizado a morrer. E a morte vem e mata a carne, você só faz isso. Deixa eu ilustrar. A morte faz de conta que esse terno aqui, aleluia, estou terminando, faz de conta que esse terno aqui é a carne e que eu sou o espírito. Deus autorizou, do pó voltará. Aí a morte diz, peguei você. A carne fica, mas você espiritual está vivo. Vai ao encontro, passou da morte para a vida. Se anima no Senhor, fica de pé em nome de Jesus. Você não vai morrer. Você passou da morte para a vida. A morte na carne, mas não vai tocar nunca, porque você é imortal. O teu espírito está vivo. Você não vai morrer. Se a tua carne tombar, o céu de glória está te esperando lá em cima. Podem celebrar a vida nesta manhã. Quantos passou da morte? A nossa Xarabacandaramanas, Shudei Calamachandarasialé. Você não vai morrer. Oh, aleluia, aleluia. Onde está a morte? O teu aguilhão, o aguilhão da morte. E a fé, o pecado é a lei. Graças a Deus. Você não vai morrer. Ele pode tombar. E ninguém pode matar. Deixe-me orar e passar o nosso pastor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Páscoa que tu nos deste.